Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, bendizemos o Teu nome, Senhor, pela bondade do Senhor em cuidar de nós. Bendizemos o Senhor, ó Deus, porque temos a certeza de que o Senhor quer que a Tua igreja seja nutrida, que a Tua igreja seja alimentada. Pai, que o Senhor possa me usar como um dos canais do Senhor para nutrir este Teu povo que tem se reunido todos os dias, de terça a sexta-feira, ó Deus, aqui nesse horário. Ó Deus, eu quero abençoar a casa de cada um, quero bendizer o Senhor por cada um deles e pedir ao Senhor, Pai, que o Senhor nos ministre nessa noite de forma sobrenatural, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Então vamos para Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2. Bom, eu vou começar a ler a partir do capítulo 1 e versículo 32, por conta da primeira palavra do capítulo 2, que é a palavra portanto, né? Se o capítulo está começando com a palavra portanto, é porque ele está fazendo uma referência ao capítulo anterior. Então, vamos começar lá no verso 32 do capítulo 1. Diz assim: ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Ou desprezas a riqueza da sua bondade, tolerância e longanimidade, ignorando a bondade de Deus, que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade, mas a ira e indignação aos facciosos que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego, porque para Deus não há acepção de pessoas. Assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão, e todos os que com lei pecaram, mediante lei, serão julgados. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se, no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu evangelho. Aleluia. Pastora Cássia, boa noite, glória a Deus. Irmã Maria Lúcia, boa noite, glória a Deus. Aleluia. Vamos lá. Amados, então o apóstolo Paulo faz uma referência ao capítulo anterior, aqui já no início do capítulo 2 de Romanos, né? Ele está fazendo uma referência ao capítulo 1, a forma como ele estava concluindo o capítulo 1, né? E está dizendo, olha só que interessante, porque eu não sei se você prestou atenção, mas ele está falando assim: portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que sejas.
A sua Bíblia está no plural? Essa palavra seja está no plural na sua Bíblia? Quando julgas quem quer que sejas? Boa noite, Marília, seja bem-vinda, a paz. Estamos meditando em Romanos capítulo 2, querido, viu? Romanos 2, estamos ainda no versículo 1. Você é muito bem-vinda. Sua Bíblia está no plural, a palavra sejas, quem quer que sejas. Interessante, né? Porque parece que a questão está aqui. Pois é, irmã, mas glória a Deus que a senhora está aí com a gente. Glória a Deus, né? Oi, Zete, boa noite. Tá no sejas aí, né? Olha só que interessante, porque num primeiro momento, se você não presta atenção nessa letra aí, esse S que está aí, faz uma diferença muito interessante que eu quero chamar a sua atenção. A questão aqui é: portanto, ó homem, és indesculpável quando julgas. Quando ele fala quem quer que seja, é uma coisa. Então, quando julga quem quer que seja, é quando você julga outra pessoa, quem quer que seja ela. Mas não é essa a colocação aqui. É quando você julga outra pessoa, quem quer que seja você. Você é indesculpável quando julga outra pessoa. Porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Olha, interessante isso. Eu não sei se você entendeu o que eu quis dizer, porque uma coisa é eu julgar outra pessoa, qualquer pessoa que seja. Outra coisa é eu julgar outra pessoa, sendo eu quem quer que seja. Não importa se eu sou um simples cidadão da periferia, da cidade, lá entre os moradores das comunidades, ou se eu sou um ministro da justiça, não é? do nosso presidente Jair Bolsonaro. Não importa quem eu seja. Essa é a questão. Oi, Romilda, paz, querida, seja bem-vinda. Não importa quem seja eu. Eu preciso olhar para mim, é isso que o texto está dizendo. Você é indesculpável quando julga outra pessoa. Você não tem desculpa para julgar outra pessoa. Tá? Esse é o que o nosso irmão Paulo está nos instruindo aqui. Não há desculpa para você julgar outra pessoa, seja você quem for. Você não é melhor do que ninguém e você não está livre de cair nos mesmos erros. Em outras palavras, é isso que o apóstolo Paulo está falando aqui. Você está julgando o outro, mas você se condena no julgamento que está fazendo do outro, porque as suas próprias práticas te condenam. Uau, meu Deus! E o versículo 2 ele vai falar: bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Agora, tais coisas aqui, irmãos, tem um contexto grande para trás. E é aqui que é o perigo de nós lermos um texto da palavra de Deus isoladamente. Você poderia ficar aqui nesses 2 versículos e dizer que o juízo de Deus é segundo a verdade contra estes que julgam os outros. Não é? Seria fácil ficar aqui. Bom, Deus vai julgar você quando você julga o outro, porque você se condena a si mesmo nas práticas que você está julgando. Seria fácil fazer isso, mas nós temos que voltar ao capítulo 1. Por quê? Porque o que ele está dizendo aqui no versículo 2, bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Essas tais coisas são todo o conteúdo do capítulo 1. Olha como é importante você estar atento ao que o texto está dizendo, né? Porque o capítulo 1, ele está falando que os homens deixaram de adorar ao Criador e passaram a adorar a criatura. No capítulo 1, ele vai dizer que os homens as mulheres deixaram o costume natural, se procurando por outras mulheres para se relacionarem sexualmente, e da mesma forma os homens
procurando outros homens, se inflamando homem com homem, recebendo no próprio corpo o castigo por essas práticas. Então tem uma série de coisas que ele vai listando no capítulo 1, né? E já no final do capítulo 1, lá no versículo 28 para frente, ele vai dizer: por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Estes, bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Então não é apenas o fato de eu, quem quer que seja eu, julgar outro irmão. Não é só isso que o juízo de Deus, segundo a verdade, vai se voltar contra mim, não. Eu também estarei incluído nisso se eu me torno um juiz do outro, do meu semelhante. Eu também serei julgado pelo juízo de Deus segundo a verdade. Também serei julgado. Mas, além deste que está julgando o seu semelhante, tem todos esses que estão praticando essa lista de iniquidades que o Paulo está listando no capítulo 1. Você compreendeu? Espero que você compreenda a necessidade que temos, irmãos, de estar atentos ao contexto do texto que estamos lendo. O risco de ensinarmos de forma errada as coisas é grande. E o risco de assimilarmos a coisa de forma errada também é grande. Então vamos ser cautelosos, amém? Ao tratar o texto bíblico, sejamos cautelosos, sejamos atentos aos detalhes. Texto fora de contexto não vai dar em coisa boa. Versículo 3. Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Lembra do nosso comentário? Ontem, se eu não estou enganado, ontem comentamos sobre isso, conversamos sobre isso, quando trouxeram a mulher flagrada em adultério, né? E Jesus, o argumento de Jesus para aqueles homens eles falaram que a lei mandava apedrejar. Então, Jesus, sabendo que eles já não estavam procedendo conforme a lei, porque a lei mandava trazer os dois teriam que ser apedrejados, ela foi flagrada em adultério, então quer dizer que o homem estava junto, né? Se o homem estava junto, por que trouxeram só a mulher? Ele tinha que ser apedrejado junto com ela, estão lembrados? Então, é este o caso aqui. Você está desprezando, né? Você está achando que o fato de você estar condenando as pessoas que praticam essas coisas, você está ficando livre? Você que pratica as mesmas coisas, você acha que você vai ficar livre? Não vai, não. Deus é imparcial e o juízo dele é equânime. Só existe imparcialidade em Deus. Qualquer outro juízo é parcial. Entende? Só existe julgamento equânime em Deus, porque só a balança de Deus não pende para a direita ou para a esquerda. A balança de Deus não faz isso. A balança de Deus é justa, não é? Então só Ele é justo, fielmente justo, tremendamente justo, imparcialmente justo, né? Versículo 4. Ou desprezas a riqueza da sua bondade, tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. É o fato de Deus ser bom, é porque Ele é bom, é que você vai ser conduzido ao arrependimento. Você vai ser conduzido a fazer techuvá, retornar. Sabe? É a bondade de Deus que nos encaminha. Exatamente, pastor, a balança enganosa Deus abomina, não é? Então, é a bondade de Deus que nos encaminha ao arrependimento, né? Agora o versículo 5 vai dizer: mas segundo a tua dureza e coração impenitente,
acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade, mas ira e indignação aos facciosos que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Então, ele está dizendo o seguinte, que eu, por causa da dureza do meu coração, por causa de um coração impenitente, acumulo contra mim ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Olha aí, eu sou quem acumulo. Quando eu não perdoo, quando eu aponto o dedo na direção do erro do outro, o outro errou, ele fez errado e eu estou lá apontando o dedo. Né? Será que eu estou livre de cair em condenação, na mesma condenação daquela pessoa? Paulo está dizendo, não, você não está livre. O simples fato de você julgar já é condenável. Imagina se você, estando sujeito a cair nos mesmos erros, não será condenado. Claro que será condenado sim. Vai ser condenado sim. E à medida que o seu coração é duro e impenitente, você acumula mais ira para o dia da ira. Terrível. Terrível. Não é? Então, irmãos, eu fico assim, cada vez mais temeroso, sabe? Mais cheio de temor de Deus. Por quê? Porque o apóstolo Tiago nos ensinou que o pecado mora dentro de nós. É uma decisão que nós tomamos. Né? Deus não tenta ninguém e ele não pode ser tentado pelo mal. Né? E Satanás também não tem esse poder de nos fazer pecar. O pecado está aqui na nossa natureza. E quando nós cedemos à nossa vontade forte, a vontade forte, que é a concupiscência, traz à luz o pecado. E o pecado gera morte. É isso que o apóstolo Tiago nos ensinou. Então, tudo está em nós. A nossa grande guerra é contra nós mesmos. É contra a natureza humana, que quer ficar viva, que quer se manifestar, que é contra Deus. A natureza humana é contra Deus. Ela não é em favor de Deus. Não, ela é contra Deus porque ela é a favor dela mesma. O homem quer adorar ele mesmo, ele quer ser o centro de tudo, ele quer satisfazer a própria vontade em todo o tempo. Todo o tempo. Então, sou eu quem acumulo ira para o dia da ira contra mim, por causa da dureza de coração e por causa do coração impenitente. Não é? Coisa terrível, como a gente é podre. Como, nossa, essa natureza humana, terrena, é horrível. Tem que ir para a cruz mesmo, tem que morrer. Por isso que nós temos que morrer para o mundo, se quisermos viver para Deus. Né? Por isso que o Evangelho vai sempre nos chamar para morrer. O Evangelho sempre vai nos convidar para a morte. Né? Esse Evangelho que está convidando você para ser próspero, não é o Evangelho de Cristo. Esse Evangelho é antropocêntrico. Esse Evangelho quer você no governo de todas as coisas, mas o Evangelho de Cristo propõe que Ele governe. Irmãos, nós temos um dever grande de permanecermos alinhados com o Espírito de Deus, alinhados com a palavra de Deus e com a vontade de Deus. É dever nosso enquanto servos de Deus. Não podemos nem um minuto sequer nos desviarmos deste foco. Amém? Então mantenha-se guardado. Então versículo 11 ele está dizendo, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Mas eu saltei aqui um texto grande, desde o 9 eu saltei, perdão. Versículo 9. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal. Primeiro ao judeu, também ao grego. Glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego. Porque para com Deus não há acepção de pessoas.
Amados, é uma situação muito interessante, né? Como nós às vezes achamos que Deus vai tratar uns melhor do que os outros. Deus não vai fazer isso não. Não importa se é judeu ou gentio. Aqui está a imparcialidade de Deus. Aqui está o juízo equânime de Deus. Não importa se é judeu ou gentio, se é o povo da primeira aliança lá com Noé, da segunda aliança com Abraão, da terceira aliança com Moisés, não importa. Não importa em qual aliança você está. Não importa se você é judeu ou grego. Não importa se você não passar por Cristo, se você não estiver aliançado com Deus por meio de Jesus, e se a sua vida não for cristocêntrica, se você não estiver entregando o governo da sua vida a Jesus, e se o seu alvo não é Cristo, você tem que entender isso, que a bondade de Deus, a tribulação virá sobre aquele que faz o mal, e a glória e a honra e a paz para todo aquele que pratica o bem. Aí não importa se é judeu, grego, se é gentio, não importa, não importa. Deus é justo, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Versículo 12. Assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. E todos os que com lei pecaram mediante lei serão julgados. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Agora aqui, gente, nós temos que nos lembrar o seguinte: o apóstolo Paulo nos ensina que a lei, aquele que quiser circuncidar-se, lembra desse ensino dele, né? Terá que cumprir toda a lei. E o que ele quer dizer com isso? Se você quer se prender à lei, se você quer voltar de novo ao jugo da lei, então você fica obrigado a cumprir toda a lei. Agora, é importante você saber que nenhum homem na terra, né, conseguiu cumprir a lei, exceto Jesus Cristo de Nazaré, o Filho do Deus vivo. Então, por isso, todos os homens foram encerrados debaixo da lei, ou seja, todos estão lá, condenados pela lei. E quando Jesus vem, ele vem trazer a oportunidade de você ficar liberto dessa condenação. Entenda uma coisa, a lei acusa você de pecado. A lei te condena por causa do pecado. A lei vai dizer a você onde foi que você errou. Jesus vai estender as mãos a você e vai dizer: o meu sangue te purifica de todo o pecado. Você poderá viver por graça. Eu concedo a você a graça, que é a habilidade de você viver de forma agradável ao Pai. Eu vim para que você tenha essa qualidade de vida. Então, quando ele fala da questão da lei aqui, os que pecaram sem lei também perecerão sem lei. Né? Pecou sem conhecer lei, você não conhecia a lei de Deus, né? Você não conhecia a Torá, mas você transgrediu essa lei, mesmo sem conhecê-la. É bom que você saiba que não existe esse argumento, eu não sabia. Esse argumento não existe, mesmo nos tribunais terrenos. Eu não sei se você sabia disso. Não sei se tem algum conhecedor do direito, operador do direito entre nós aqui hoje, né? Mas não existe esse argumento, eu não sabia. A lei está aí, você não toma conhecimento dela porque não quer. Essa é a realidade. Então, se você comparecer diante de um juiz, porque você infringiu uma lei, você praticou uma infração da lei, né? E então você comparece perante o juiz e vai com o seu advogado e tal, e o juiz vai arguir você, e você disser assim: eu não sabia. E o juiz vai perguntar: esse que é seu argumento? Ou vai virar para o seu advogado e vai dizer: esse que é o argumento, seu argumento, doutor? Nesse caso, o seu argumento é este? Esse argumento não tem validade, eu não sabia. Viu? É bom que você entenda isso. Então, aqueles que pecaram sem conhecer a lei, também perecerão sem lei.
Agora, todos os que com lei pecaram, ou seja, aqueles que estavam debaixo da lei, conhecendo a lei, mediante a lei serão julgados. Quem sempre ouviu a lei, nós só ouviu, né? Esse não tem como ser justificado diante de Deus. Agora, o que pratica a lei, esse vai ser justificado. Por isso o termo indesculpável, sim, Adriana. Por isso esse termo. Ok? Versículo 14. Olha que interessante isso aqui, irmãos. Olha o que o versículo 14 vai dizer para nós. Quando, pois, os gentios, que somos nós, não os judeus, que não têm lei, procedem por natureza de conformidade com a lei, ele está dizendo, procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram, olha que tremendo, a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos mutuamente, acusando-se ou defendendo-se, no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos do homem de conformidade com o meu Evangelho. Isso está escrito no livro de Isaías. Porei a minha lei nos seus corações, as inscreverei. Isso já está aí. É por isso que uma pessoa pode nascer hoje e viver isolada da sociedade, e ainda assim isolada da sociedade, em qualquer lugar onde ela estiver, ela vai discernir entre certo e errado. Porque existe uma lei que está gravada no coração daquela pessoa. Então o indesculpável, ele é muito amplo, sabe? Ele alcança toda a criatura, essa lei está gravada no coração de todos os homens. Aquela criança que acabou de nascer agora, às 20 horas e 7 minutos do dia 19 de junho de 2020, tem a lei do Senhor gravada no seu coração. E ela saberá quando fizer alguma coisa errada. Entende isso, querido? É um mistério esse negócio. Né? Mas está lá, o Senhor falou que faria isso. Ele falou que faria e fez. Né? Versículo 17. Se, porém, tu, que tens por sobrenome judeu, e repousas na lei, e te glorias em Deus, que conheces a sua vontade, e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído na lei, que estás persuadido de que és guia dos cegos, luz dos que se encontram em trevas, instrutor de ignorantes, mestre de crianças, tendo na lei a forma de sabedoria e da verdade, tu, pois, que ensinas a outrem, não te ensinas a ti mesmo? Uau! Aqui vai, um belo de um puxão de orelha. Oi, Virley! Paz, meu irmão, Deus te abençoe, seja bem-vindo, viu? Não tinha percebido aí, vi seu comentário aí, que glória a Deus, que bênção. Sim, assim como a natureza pecaminosa, todos pecaram e ficaram distantes da glória de Deus. Todos pecaram. O Senhor encerra o pecado da humanidade em Adão. Todos pecaram, não é? Ali o homem se tornou independente de Deus, e esse é o pecado do homem. Todos os outros são pecados, mas o pecado do homem, os outros são transgressões. O pecado do homem é a independência de Deus, é o ato de achar que pode viver sem Deus. Sabe? Esse é o pecado do ser humano, da raça humana, e todos nascem debaixo dele, porque Adão foi quem tomou essa primeira decisão, né? Ou quem tomou essa decisão primeiro. E todos nós herdamos essa independência depois. Porque depois que Adão saiu do jardim, ninguém mais pôde entrar. Então aquele nível de dependência que Adão poderia desfrutar e nós poderíamos desfrutar com Deus, ele teve que ser aprendido depois que Adão saiu do jardim. Porque ele escolheu ser independente, né? Então sim, a natureza pecaminosa é herdada. Bom, aí ele vai dizer
Você que acha que é judeu, que você pode servir de luz para os gentios, você que pode instruir todo mundo, você que pode guiar os cegos, né? Ah, que bênção, Vila, glória a Deus. Você que pode instruir os ignorantes, é o mestre de crianças, você que acredita que tem na lei a forma de sabedoria e da verdade, você acha, né? Você acha que quando você ensina os outros e você sendo essa pessoa com todo esse potencial, você mesmo não ensina você? Ou seja, você não aprende? Quer dizer que você ensina todo mundo, mas você mesmo não aprende? Isso aqui foi um puxão de orelha daqueles assim, sabe? Pesados, pesado. Obrigado, Vili. Glória a Deus, que bom. Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Dizes que não se deve cometer adultério, e o cometes? Abominas os ídolos e lhes roubas os templos? Uau! Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Pois, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Opa! Meu Deus! Isso mesmo, Paulo rasgou o verbo aqui. O seu testemunho está servindo de motivo para que o nome de Deus seja blasfemado. Misericórdia, Deus tenha misericórdia. Oi, Dani, boa noite, Deus abençoe. Olha aqui como Paulo está sendo rigoroso, firme, não é? Nas suas palavras aos romanos. Como é que você, que tem por sobrenome judeu, né? Ele está dizendo assim, gente, você é nascido e criado dentro de uma aliança, a aliança abraâmica. Você tem sido conduzido na aliança mosaica. Você conheceu a lei de Moisés, tem sido instruído na Torá. Você deveria ser um guardião da Torá. Você deveria não apenas conhecer, mas multiplicar esse conhecimento a todo o povo hebreu e aos gentios. Ao invés disso, sabe o que você está fazendo? Você está tornando o nome de Deus blasfemado no meio dos outros, porque você que devia praticar o que ensina, não pratica. Uau! Paulo não deixou barato aqui não, hein, irmãos? E isso tanto vale para o judeu, quanto vale para mim e para você. Você acha que você pode ensinar outra pessoa a fazer o certo e você fazer o errado? Você acha que é possível você viver e desfrutar da bênção da eternidade, da salvação? Você acha que é merecedor da eternidade? Você acha que é merecedor da salvação, sendo um praticante de coisas que são transgressão da lei de Deus? Enquanto você, conhecendo a lei, ensina outros a não transgredirem? Meu Deus, isso não há coerência. Não há coerência. Sim, Adriana, parece que ele está falando para agora, para nós, né? Isso mesmo. Como é meu testemunho? Eu falo que não devo subornar, mas eu sou aquele que corre atrás do jeitinho brasileiro para resolver minhas questões particulares. Eu falo que há corrupção no Brasil, mas de alguma forma eu estou corrompendo a pessoa que faz a leitura da energia elétrica, faz a leitura da água. Eu sou aquela pessoa que faz o gato da internet, da TV a cabo. Eu estou corrompendo e agora estou sentado aqui na minha corrupção, chamando os outros de corruptos. Eu sou um corruptor e estou chamando os outros de corruptos. Está certo isso? Paulo está dizendo aqui que não. E ele está dizendo pior. O nome de Deus está sendo blasfemado por causa dessa postura. Meu Deus, que terrível. Versículo 25. Porque a circuncisão tem valor se praticares a lei. Se és, porém, transgressor da lei, a tua circuncisão já se tornou incircuncisão. Percebe? Porque se para eles que são povo da aliança, a circuncisão é marca da aliança, o gentio não faz parte da aliança porque ele não tem a circuncisão. Então ele não cumpre a lei. Mas se o judeu, sendo circuncidado, deixa de cumprir, ou seja, se torna um transgressor da lei, de que vale a circuncisão?
Se, pois, a circuncisão observa os preceitos da lei, não será ela, porventura, considerada como circuncisão? Se, pois, a incircuncisão observa os preceitos da lei, não será ela, porventura, considerada circuncisão? Olha aí. Está entendendo isso? Então, se eu vivo para Deus, de forma agradável a Deus, a circuncisão é um sinal físico, não é? E que nem vai ser visível a ninguém, isso vai ser visível ao cônjuge, né? Vai ser visível ao próprio circuncidado, é um sinal que ele traz no corpo, é uma marca que ele traz no corpo. Agora, o testemunho é visível a todos os que nos cercam. Todos os que nos cercam. Isso mesmo, Joana. Jeitinho só traz dor, vergonha e pecado. Não é? É isso mesmo. Versículo 27. E se aquele incircunciso por natureza cumpre a lei, certamente ele te julgará a ti. Não obstante a letra e a circuncisão, és transgressor da lei. Olha aí. Ai, Jesus. Meu Deus. Eu vou tentar desmanchar o nó, viu, Adriana? Com a graça de Deus, vou tentar desmanchar o nó. Mas vamos caminhar só mais um pouquinho, eu vou tentar desmanchar o nó. E se aquele que é incircunciso por natureza cumpre a lei, certamente ele te julgará a ti que, não obstante a letra e a circuncisão, és transgressor da lei. Porque não é judeu quem o apenas é exteriormente, nem é circuncisão a que é somente na carne. Porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Aleluia! Ele está falando de nós. Então eu vou tentar colocar isso aqui em letras mais simplificadas. Eu disse que Romanos traria esse tipo de contratempo, né? A gente ia ter que fazer algumas pausas e rever alguns textos mesmo. Mas fique tranquilo que está tudo aqui, nós vamos compreender. O que o Paulo está querendo dizer desde o versículo 25 até o versículo 29? Aqui em pouquíssimas palavras mesmo, reduzindo isso ao mínimo. Ele está dizendo o seguinte: marca no corpo não quer dizer nada se o testemunho marca invisível aos outros, marca no meu corpo, invisível aos outros, não quer dizer nada se a marca visível aos outros, que é o testemunho, me condena ou leva o outro a blasfemar o nome de Deus. Isso é o que ele quer dizer. O que tem valor para Deus é um testemunho de vida que glorifique o nome de Deus, que leve os homens a glorificarem a Deus. É aquele tipo de testemunho que diz assim: olha, a Adriana é uma mulher de Deus, porque qualquer serviço que você contratar com ela, ela vai cumprir exatamente aquilo que foi contratado, no prazo contratado, pelo preço contratado. Gente, isso é obrigação de todo mundo, mas se tornou algo raro. Então, quando as pessoas veem isso, elas glorificam a Deus. Isso dá glória a Deus. Quando você dá uma oferta a uma pessoa que está na rua necessitada, né? E ela está ali pedindo, então você dá aquilo que você tem a ela, você pode a ela, o que ela fala? Deus abençoe. Ela dá graças a Deus, ela agradece, graças a Deus, isso aqui vai me ajudar. Deus abençoe. Entende isso? O seu comportamento, o seu testemunho precisa levar os outros a darem glória a Deus. Então, essa é a circuncisão feita no coração. Uma pessoa que tem esse estilo de vida está pactuada com Deus, para viver para Deus. Ela não precisa de ter uma marca chamada circuncisão, que aliás só é feita no homem. E a mulher? Não é? Então a marca é feita no homem, porque o homem é a cabeça da mulher.
Agora, o testemunho estará tanto na vida do homem quanto na vida da mulher. Então, não é judeu quem o é apenas exteriormente. E como que se sabe que um judeu é judeu exteriormente? Por causa das marcas que ele traz no corpo, da circuncisão, por causa do estilo de vestir, por causa da forma de cortar o cabelo, a peia que ele usa, porque ele preserva uma barba e não corta aquela barba. São sinais externos. Então, não é judeu quem apenas o é exteriormente. Então, essa imagem, essa máscara de judeu, qualquer um pode usar. Nem é circuncisão a que é somente na carne. Então, não é circuncisão apenas eliminar o prepúcio. Não. Porém, judeu é aquele que o é interiormente. Interiormente. E circuncisão, a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Então, por exemplo, Jó. O livro de Jó foi o primeiro livro escrito da Bíblia, tá? Então, Jó é um antepassado bem antigo do povo hebreu. Agora pense bem, Jó não conheceu lei. Jó não conheceu nada disso, tá? Jó, desde o capítulo 1, recebe o louvor de Deus, porque no capítulo 1, já nos primeiros versículos, num dia em que os filhos de Deus vinham se encontrar com o Senhor, veio também no meio deles Satanás. Então o Senhor perguntou a Satanás, de onde vens? Ele vem de rodear a terra e de passear por ela. E o Senhor diz, viste o meu servo Jó, homem íntegro, reto, que teme a Deus e se desvia do mal? O Senhor estava louvando Jó, estava exaltando Jó, diante dos anjos dele e diante de Satanás. Tá? Então, essa é a verdadeira circuncisão. Jó não conheceu circuncisão, mas o coração dele era circunciso, porque ele vivia para agradar a Deus. O testemunho de Jó agradava a Deus. Esse é o verdadeiro judeu. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, na carta escrita aos Romanos, no capítulo 2. Amém? Esclareceu, Adriana? Ficou mais claro? Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Que bom. Que bom. Então, glória a Deus. Paulo está aqui, de fato, como disse a Kézia, rasgando o verbo. Rasgando o verbo mesmo, né? Porque ele está nos chamando para a nossa responsabilidade. Então ele está inclusive chamando o judeu para a responsabilidade do pacto dele com Deus. Não fique você imaginando porque você um dia retirou o prepúcio que agora você está salvo, você está livre de condenação. Não é assim que a coisa funciona. O verdadeiro judeu é aquele que o é no íntimo. É aquele cujo testemunho extrapola para aqueles que estão de fora. É aquele cujo testemunho leva os de fora a exaltarem o nome de Deus. Deus é aqueles que vai fazer assim, olha, Deus existe. Deus existe. O que esse homem fez aqui tem que ser um homem de Deus. O que essa mulher fez aqui tem que ser uma mulher de Deus para fazer uma coisa dessa. Deus existe. Entendeu? Este é o verdadeiro judeu. Aquele que provoca no outro alguma reação que leve à glorificação do nome do Senhor. Amém, irmãos? Glória a Deus.